O luto tem algumas fases e não passar por cada uma delas pode trazer danos irreversíveis para a sua saúde. Fique comigo até o final desse vídeo, pois eu vou te mostrar quais são as fases do luto e quais são os perigos de não vivenciar cada uma dessas fases. Tudo bem, eu sou a Jo, sou psicóloga materna e infantil e hoje eu vim falar sobre nada mais, nada menos que o luto, que é algo que permeia a nossa vida em momentos diferentes da vida de cada um. Tem pessoas que nunca perderam, por exemplo, um ente querido, mas já perderam muitas coisas na vida. E tudo que a gente perde significa que a gente vai precisar vivenciar um luto, passar por um processo até chegar na aceitação desse processo de perda que a gente acabou sofrendo. Então, esse luto, ele precisa acontecer independente de qual seja a sua perda, tá bom? É algo que é comum, é natural ao ser humano, mas precisamos passar pelo processo para que nós consigamos aí dar a volta por cima, seguir, continuar, né, seguindo em frente. Não significa que você esqueceu que você perdeu, que você, né, perdeu a memória e de repente, nossa, tô vivendo super bem sem aquilo ou sem aquela pessoa. Não é isso. Mas você conseguir aí passar pelo processo de luto vai te permitir seguir apesar de. É sobre isso que eu quero falar com você hoje. O luto, basicamente, tem 5 fases. Essas fases, elas são vivenciadas não na ordem que eu vou trazer aqui. Eu vou trazer a ordem que é mais comum, de como é mais frequente de ocorrer, só que a pessoa que tá na primeira fase do luto pode vivenciar ela junto com a quarta, ou a segunda com a terceira e a quarta e assim por diante. Ou seja, as fases do luto, elas são 5, só que as pessoas, elas costumam vivenciar mais de uma fase de uma vez, tá? Isso é muito comum de acontecer. Às vezes oscila, às vezes eu tô na fase 1 e aí vou pra fase 4, e aí volto pra 1 e vou pra 2, entendeu? Isso é super comum, é só pra que você entenda quais fases são. E a última fase é a única que precisa ser a última, que não, a pessoa não vai oscilar pra última e voltar pra alguma anterior. Por quê? Porque a última fase é a fase de aceitação. Ou seja, é a fase em que você já passou por todo o processo que eu vou trazer aqui e aí você consegue ali já seguir sua vida apesar daquela perda, ok? Então, a primeira fase aí do luto é a fase que é chamada de negação. Como funciona essa fase? Nessa fase, a gente fica meio que estranhando aquilo que aconteceu e com esse estranhamento a gente nega que aquilo aconteceu. Então, se for, sei lá, a perda de uma relação, né? Eu desfiz uma amizade ou um relacionamento amoroso. Como que eu fico? Eu fico pensando que aquilo não é verdade, aquilo não faz sentido, que de algum modo a gente vai reatar ou a amizade ou o namoro, entende? Então isso acaba acontecendo. No caso de algum ente querido que vem a óbito, a gente fica imaginando que aquilo não é real, que a pessoa vai voltar, que a gente tem coisas que vêm na nossa memória de coisas comuns que aconteciam quando nós víamos aquela pessoa, por exemplo, quando no caso do ente querido. Então, a gente associa qualquer coisinha rotineira com aquela pessoa estar surgindo novamente. Então, ai, nossa, fulano sempre mexia no portão desse jeito, eu acho que é ele. E isso, a gente até acha que tá meio doido, tá meio confuso demais, mas não é uma fase comum, a gente acaba negando mesmo. Só que essa fase, ela logo passa, né? E oscila com outras fases, e a segunda fase que costuma vir na sequência é a fase da raiva. Então, a gente sente raiva do quê? A gente sente raiva de nós mesmos pela perda, nós sentimos raiva da perda em si, então, ou a gente sente raiva do namorado, ou raiva, né, da amizade que perdeu, da pessoa, por que ela fez isso, ou por que eu fiz aquilo. A gente sente raiva também da situação em si, e aí a gente vai para uma outra fase, que é a fase 3, que é a chamada de barganha. Nessa fase, a gente oscila com a fase da raiva e a gente fica pensando, e se? Essa fase é resumida a isso, a gente fica só nesse e se. E se eu tivesse falado tal coisa? E se eu não tivesse comentado isso com ela? E se ele não tivesse saído para trabalhar naquele horário? E se ele tivesse dormido melhor? E se eu tivesse percebido que aquele sintoma já era daquela doença e por isso que ele foi e tal? Sabe, a gente fica pensando várias coisas que tragam a pessoa de volta, né? Traz a sensação de que a pessoa vai voltar ou que aquela perda, ela vai ser reavida. Ou seja, não vou perder esse emprego.
Por quê? Porque eu poderia ter feito tal coisa, eu poderia ter feito outra coisa. E se eu fizer tal coisa? Porque tirando a questão do ente querido, de uma pessoa que morre, a gente fica tentando reaver de alguma forma a amizade. E se eu falar tal coisa pra ela, será que a gente vai ter a amizade que tinha antes? E se eu fizer? E se eu me submeter a tal coisa que ele tinha me pedido e eu não fiz, e por isso que a gente terminou? E se eu realmente começar a fazer? Fica essa confusão na mente. E aí a raiva, junto com a barganha, vira uma mistura. E a negação também. Não é possível que a gente terminou, cara. Não dá, não é por aí. Fica essa mistura toda. E aí vem a quarta fase, que é a fase da depressão. Essa fase, gente, é uma fase tão perigosa quanto a da barganha. Eu digo que a fase da barganha é muito perigosa porque nesse e se a gente pode ter impulsos e acabar agindo de forma para tentar ali reaver o que a gente perdeu, se não é alguém que veio a óbito, e a gente pode fazer coisas que não era pra gente fazer. Em relação a relacionamento abusivo, por exemplo, isso acontece muito, com muita frequência. A pessoa, ela estava no relacionamento abusivo e conseguiu desvencilhar, mas aí quando chegou nessa fase da barganha, ela age a partir desse pensamento: nossa, se eu fizer tal coisa, vai ser diferente, e aí a gente vai conseguir, e vai dar certo, e aí a gente, vai prosseguir. E aí ela retoma, reata. Em muitos momentos acontece isso, em muitas relações que são abusivas. E o ciclo abusivo acaba se estendendo, aumentando mais, e cada vez que esse casal reata, é mais perigoso, porque mais situações abusivas acabam acontecendo. Então, é por isso que acontece isso. E por isso que o período ali, a fase da barganha é tão perigosa. E a quarta fase da depressão é tão perigosa quanto, porque a pessoa, ela sente todos os sintomas da depressão por aquela perda. Então, ela fica apática, ela fica sem esperança, ela não quer fazer nada, ela não tem vontade, ela não tem forças para fazer nada, ela fica realmente depressiva. E é um período muito delicado, porque ela, além de poder oscilar com as outras fases, a pessoa, ela sente ali uma angústia muito grande em relação à perda em si, a perda do ente querido ou a perda aí, de algo que ela perdeu na vida. Então, tudo isso é muito triste, é muito ruim. Quando a gente fala do luto em relação ao bebê que morre ou na barriga ou depois de nascido, nós temos todas essas fases da mesma forma, só que é doloroso devido a algumas outras questões. Mas eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre isso, então é só você acessar que você consegue entender especificamente como funciona. Essa fase da depressão é uma fase bem dolorosa, bem delicada, chatinha, sabe? E é uma fase em que a pessoa, ela precisa ter o mínimo de vínculo com outras pessoas possível, Ela precisa, as pessoas que ela tem um contato maior, precisa se apegar para que ela consiga sair dessa fase depressiva e aí chegar na fase da aceitação, que é a fase final aí, é a fase em que a pessoa, ela consegue perceber que ela não vai reaver aquilo, que aquilo não vai voltar, que talvez seja até bom que não volte, que ela consegue aceitar aquilo e ela consegue viver apesar daquela perda. Então, essas são as 5 fases do luto, e o grande perigo aí de não vivenciar cada fase é que nós não conseguimos chegar na fase da aceitação sem ter vivenciado essas outras antes. Nós precisamos realmente negar inicialmente, precisamos sentir raiva, isso é tudo muito importante. Se a gente consegue bloquear essas outras fases e não vivenciá-las, a gente não chega na fase da aceitação e o nosso corpo depois é quem adoece. Vocês já ouviram falar em doença psicossomática? Doença psicossomática acontece quando nossa mente não aguenta, não suporta aquele conteúdo de sofrimento e de dor e envia sinais para o corpo de adoecimento e o corpo começa a adoecer. Então, quando a doença é psicossomática, é porque a pessoa adoeceu mentalmente e depois o corpo começou a adoecer também. Esse é um grande risco que a pessoa corre quando ela não vivencia as 5 fases do luto. Ela não chega ali na fase da aceitação. Por isso, a importância de falar sobre, de você entender aí quais são cada uma dessas fases, como você vai naturalmente ali mostrar, apresentar essas fases e aí como você vai chegar na fase da aceitação. Faz sentido pra você? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado a te esclarecer como são as fases do luto, para que você entenda como você está se sentindo ou esteve se sentindo quando perdeu algo ou alguém que era muito importante, muito querido pra você. Eu quero que você comente aqui embaixo se sim ou se não. Você não precisa trazer a sua história, mas coloca aqui sim ou não em relação ao luto. Você já vivenciou esse processo?
coloca aqui. Isso também ajuda, claro, o canal a crescer. Não deixa de curtir o vídeo se você gostou dele até aqui. Curta ele para que o YouTube entenda que é um conteúdo legal e envie para outras pessoas. E não deixa também de se inscrever aqui no canal. Trago aqui semanalmente vídeos voltados para maternidade, para família, para convívio familiar, para convívio saudável entre pessoas, né? Interpessoal e intrapessoal também, você consigo mesmo. Então, se inscreva aqui para que você continue recebendo esse conteúdo aí toda semana. Quer ter um contato maior comigo? Então me segue lá no Instagram. Lá eu dou dica para mães e para mulheres que pretendem ser sobre como elas podem se cuidar enquanto cuidam da família e dos filhos. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreva aqui no canal e compartilhe esse vídeo com todo mundo. Até logo mais!